Boa tarde, amigos. O Festival Abril Pro Rock completa 20 anos este mês. E o responsável pelo grande sucesso é o produtor Paulo André Pires, que vai conversar conosco. Paulo André, Abril Pro Rock acontece neste final de semana, né? Ontem, hoje e amanhã. E é hoje um dos eventos de música mais importantes do país. Como é que surgiu o Abril Pro Rock? Então, João, a ideia era fazer alguma coisa pelas bandas da cidade que eu via em pequenos bares, em pequenas festas, e me incomodava muito aquela situação de ser para um público pequeno e restrito. Eu achava que aquelas bandas tinham potencial de tocar para mais gente, inclusive tinham potencial nacional. Na hora que aparecessem, poderiam ter a carreira, vamos dizer assim, consolidada nacionalmente. Foi o que aconteceu com algumas delas. Ô Paulo André, você se lembra onde eram esses locais que essas bandas tocavam? Tinha garagem, não era? Tinha a garagem, tinha a soparia no Pina, principalmente, a Galeria Joana d'Arc. Enfim, eram pequenas festas que a gente chama carinhosamente de inferninho, né, que é um lugar calorento, às vezes a cerveja é quente, então por isso que chama inferninho, e que não tinha muita estrutura. Então eu resolvi juntar 12 bandas, nenhuma delas tinha gravadora naquela ocasião, e o Maracatu Nação Pernambuco, que eu considero que foi responsável, João, pela retomada da valorização pelos jovens da música tradicional pernambucana, né? Eles promoviam as domingueiras em Olinda, até que a Sobeca tirou eles do mercado da Ribeira, pela quantidade de gente que eles atraíam, e Olinda sempre foi um ponto de paquera, e eles atraíam gente jovem para paquerar mais ao som da música pernambucana tradicional, do jeito que veio com os escravos, que era só vozes e tambores, não tinha amplificadores ou outros instrumentos. E você tem informação se essa paquera dava certo? Eu acho que dava muito certo. Porque ia muita gente, né? Exatamente. Agora, de qualquer maneira, André, foi uma ousadia sua fazer isso, foi? João, eu já tinha feito algumas produções, eu não sabia o que ia acontecer, na verdade. Eu confesso a você que eu fui desestimulado, tanto pela minha família como pelos meus amigos, porque eles achavam que sem uma banda do Sudeste, uma banda, sei lá, do rock brasileiro dos anos 80, que ainda era muito forte no começo dos anos 90, o festival não teria sucesso. E a gente teve mais de 1.000 pagantes, 1.100 e poucos pagantes. Eram 12 bandas, mais o Maracatu. Os convidados tinham umas 1.500 pessoas ao todo. Então, foi aonde? Foi no Circo Maluco Beleza, as 4 primeiras edições. Ali em frente ao Museu do Estado? Em frente ao museu, onde hoje é uma concessionária de carros. E qual foi o primeiro grupo de fora que você trouxe? O primeiro grupo foi no ano seguinte, foi o Gabriel Pensador. Porque logo depois do primeiro Abril Pro Rock, como eu era uma das poucas pessoas na cidade que trabalhava com isso, o Chico Science me chamou para produzi-lo. E ele assinou com a Sony Music, que era a mesma gravadora do Gabriel Pensador. Então isso facilitou a minha negociação de trazer já uma atração nacional e fazer em 2 dias. Um dia o próprio Chico Science, Nação Zumbi, como atração principal, e no outro o Gabriel Pensador. Na sua opinião, se não tivesse havido aquela tragédia com o Chico Science, ele hoje seria um dos grandes nomes da música brasileira? João, olha só, nós fizemos 2 turnês internacionais, ambas passaram pelos Estados Unidos, a primeira 4 países da Europa, a segunda 7 países da Europa. Eu digo a você que se o Chico fosse vivo, ele seria um grande nome da música mundial, pela receptividade que a música dele tinha, né? Agora, há pouco tempo, em março, foi 15 anos da partida dele, e ele entrou nos Trend Topics internacionais do Twitter. E eu vi algumas pessoas perguntando quem é Chico Science, né? Então isso dá uma dimensão do nome dele, né? Eu lembro também que na época do falecimento dele, na mesma semana faleceram o Mário Henrique Simonsen e o Paulo Francis. E eu vi uma nota no jornal que o obituário do New York Times naquela semana deu um destaque muito maior para ele, que foi o único dos 3 brasileiros que saiu com foto. E isso porque nos 2 anos que antecederam a morte dele, 95 e 96, nós passamos por Nova York e os críticos do New York Times não só conheciam a música, como a importância dele para a música brasileira. Então isso deu essa projeção internacional. Eu tive a oportunidade de fazer uma das últimas entrevistas com o Chico Science no Balmasqueires. Foi pro Balmasqueires, estava de smoke, né? Eu acho que é a primeira vez que o Chico Science botou smoke, né? Então, ali a gente foi divulgar o bloco na pancada do Ganzá, que ele ia sair com Nóbrega na semana pré-carnaval da Avenida Boa Viagem, né? Ele faleceu um dia antes da primeira saída do bloco. E foi exatamente isso. Você fez uma das últimas entrevistas com ele
Ele cantou Madeira que Cupim não rói, né? Foi um momento emocionante ali no Bal Masqué, justamente para chamar para o bloco que seria na semana seguinte. E assim, eu acho que foi naquela noite, João, que eu tive a última conversa com ele. Depois dali do Bal Masqué, a gente saiu para dar um rolê no landau dele, pela cidade, a gente gostava de dar um rolê pela cidade, e eu me lembro que foi a última conversa que eu tive com ele, foi naquela ocasião. Agora, a que você atribui esse sucesso do Abril Pro Rock na mídia nacional? Então, João, o Abril Pro Rock, a gente nunca quis dar um passo maior do que a perna. A gente entende a cidade onde ele acontece, a região onde ele acontece, a gente sabe dos limites, não tem uma rádio que promova o tipo de música que a gente promove, e nós nunca quisemos dar um passo maior do que a perna. Ele foi feito para ser desse tamanho. Eu já vi o surgimento de vários outros festivais que não passaram da segunda, terceira edição, porque não tinham um entendimento, né, de onde ele acontece. Então, eu acho que essa longevidade dele se deu ao fato de que eu não só trago as bandas para cá, mas eu também levo. Eu já fui para 25 países do mundo com as bandas de Pernambuco e da Paraíba. Faço isso desde 95, comecei com Chico Science. Então, eu observo outros festivais no mundo. Eu já participei dos principais festivais, como o Montreux Jazz Festival na Suíça, Glastonbury na Inglaterra, o Festival de Roskilde na Dinamarca, entre outros. E isso me deu uma visão das coisas, assim, de trazer para cá bandas que de outra forma não viriam para a cidade e também levar as bandas daqui para esses palcos internacionais. Eu acho que essa via de mão dupla é que fez essa história do festival. E a programação deste ano, que começou com Los Hermanos ontem, né? Isso, começamos muito bem, foi um presente que a gente recebeu da banda, João. Por quê? Porque em 99 eu fui para um evento, um debate no Rio de Janeiro sobre culturas independentes, e eu recebi material de umas 10 bandas do Rio. E das fitas cassete, demo de demonstrativa, né? Que o americano chama de demonstrative tape, e tinham só 4 músicas, mas eles me pegaram, porque a sonoridade deles era uma pegada rock pesado, mas com solo de instrumento de sopro e letras românticas. Aquela química realmente eu nunca tinha ouvido uma banda brasileira fazer. E eu liguei, na fita demo tinha o telefone residencial do vocalista. Eu não sabia, ele já tinha estado no Abril Pro Rock como fanzineiro, né? Ele fazia um fanzine, uma revista alternativa, e ele conhecia o festival. E aí depois ele me confessou que naquela noite ele chegou na faculdade com um sorriso no rosto, e os amigos da banda já foram perguntando: por que você está com esse sorriso no rosto? E ele falou: a gente foi convidado para o Abril Pro Rock. Então eles vieram como uma banda nova, uma aposta do festival, isso em 99, e no ano seguinte, em 2000, eles já vieram como uma das atrações principais, já com música estourada na rádio. Então há uma história, uma sinergia muito grande entre a história do Abril Pro Rock e a história do Los Hermanos. Depois do intervalo, nós vamos continuar sabendo a programação do Abril Pro Rock 2012.